StayCast, o podcast do mercado imobiliário. Fala, mercado imobiliário, mais um StayCast. Esses dias eu tenho parado aqui para meditar o tanto de pessoas que tá vindo aqui, que tem bastante resultado, que é relevante no mercado. Eu quero te agradecer porque essas pessoas estão vindo por causa de você também. Você tá nos ouvindo, né? Você tá conosco aqui, você tá compartilhando o vídeo, você tá deixando seu like aí. Isso é muito importante, isso faz toda a diferença pro mercado. E a gente vai enriquecendo junto, vai crescendo junto, né? Então quem tá comigo aqui, duas meninas que são especiais, duas mulheres, são especiais. Elas têm feito um trabalho bem diferenciado. Eu tenho certeza que se você parar... Eu vou deixar um mistério aqui, eu nem falei ainda quem tá aqui. Mas eu tenho certeza que se você parar, tomar nota hoje e começar a analisar elas, olhar lá no Instagram delas, ver o que elas fazem de diferente, você vai começar a fazer um trabalho diferente também. Em questão de ser disruptível, crescimento exponencial, você nunca viu nada igual. Quem tá comigo aqui? Jamile e Júlia. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada pelo convite. Estamos muito felizes. Muito bom ter vocês aqui. E já tinha chamado. Por convite, não... Você trabalha com Minha Casa Minha Vida, você sabe como é a rotina, correria, né? Sempre. Correria, mas muito obrigada pelo convite. A gente está super feliz de estar aqui, Jefferson. Eu acho que agora a gente tem realmente o que acrescentar mais para vocês. Com certeza, aqui. né? É verdade. Então, quem que é a Jamile e a Júlia, as irmãs por detrás da Colette Consultoria Imobiliária? Estão transformando a forma de investir em imóveis. Minha Casa Minha Vida. Elas são empresárias, influenciadoras. Ela tem conquistado espaço na internet com uma abordagem direta, transparente e adaptada à linguagem da nova geração. Nascidas no interior, criadas na capital, traz uma visão moderna e humanizada no mercado. Com atendimento online e presencial, oferece uma consultoria personalizada que descomplica o processo de conquistar o primeiro imóvel. Elas não vendem só imóveis, ela entrega confiança, clareza e flexibilidade. Então são essas duas irmãs aí poderosas. Gostou da descrição aqui, da biografia? Vou colocar na nossa bio. Atualizar nossa bio, muito boa. Muito boa. A gente estava falando aqui no off e eu quero já logo de cara fazer essa primeira pergunta, porque eu percebo que vocês duas, além de ter um olhar clínico assim, para o mercado, vocês conseguiram fazer algo no mercado tão desvalorizado, tão discriminado, que tem um estigma, que Minha Casa Minha Vida... Não sei se vocês sabem disso, mas tem todo mundo, a galera, algumas pessoas pensam que Minha Casa Minha Vida não ganha dinheiro. Pois é. Minha Casa Minha Vida, os caras são derrotados, né? E vocês conseguiram criar, tipo assim, um brand de alto padrão, de atendimento de alto padrão pro Minha Casa Minha Vida. Vocês têm noção que você conseguiu criar isso, vocês duas? A gente caminha a passos pequenos, mas que tem dado bons resultados. Eu acho que hoje a gente tem uma consciência maior. Como eu estava falando para você no bastidor, a gente está tão envolvida no processo que a gente acaba não percebendo o trabalho que a gente está fazendo e como o mercado está enxergando a gente. Mas o que gerou tudo isso, Jefferson, foi o fato de que a gente tem pessoas na nossa família que trabalha com Minha Casa Minha Vida há mais de 8 anos. E quando a gente entrou no mercado do Minha Casa Minha Vida, a gente falou assim... A gente já viu essa oportunidade, né? Como? Cadê as pessoas que se comunicam nesse mercado? Não, tipo assim, como ninguém nunca contou pra gente que era dessa forma? E às vezes a visão que a gente tinha sobre o mercado econômico era de que era assim, uma pessoa que não deu nada certo na vida e simplesmente ela vai agora comprar o Minha Casa Minha Vida. Porque é a única opção que ela tem. Exatamente. E a aí? gente falou assim, pô, vamos virar isso daqui. Na verdade, isso daqui tem que ser a primeira opção de um jovem. O jovem precisa entender que isso daqui não é pra uma pessoa derrotada. Pelo contrário, é um incentivo da primeira oportunidade. E é interessante que a gente tem visto, assim, a geração Z é uma geração que não se preocupa muito com o imóvel. Mas a gente vê muito jovem comprando imóvel também ao mesmo tempo, não vê? Na verdade, eu acho que não é que eles não se preocupam. Na verdade, eles não sabem. Exatamente. Então, acho que com essa nossa comunicação que a gente tem hoje em dia com esses jovens, a gente vê que eles querem muito, mas achavam que só poderiam investir em algo acima de 500 mil reais e eles não teriam uma renda para isso. E aí, quando você mostra as oportunidades, eles falam, nossa, perfeito, eu quero isso. E vocês têm visto, assim, o público-alvo principal de vocês é os jovens? São jovens. Geração Z, certeza. com certeza. E um ponto muito importante, tá? Ambos clientes que a gente atende, eles não estavam procurando comprar um imóvel. Porque talvez eles cresceram com essa estima de que conquistar um primeiro imóvel era algo muito impossível.
E quando, na verdade, eles trombam com a gente em alguma das nossas redes sociais, eles percebem que, na verdade, É tudo acessível, muito consegue, fácil. diferente. Falta de informação. Exatamente. A gente atendeu clientes, inclusive, Jefferson, que falavam assim, eu já conversei com outros corretores e eles não me explicaram. Por que eles não me explicaram? Se tivesse me explicado isso, eu tinha comprado lá atrás já. Há 3 anos atrás. Exatamente. Então, na verdade, o nosso público é essa galera jovem que, na verdade, não sabia que podia comprar um imóvel. Olha isso. Então, Verdade. às vezes, por uma clareza de comunicação, uma comunicação mais clara e acessível, sem muitos termos técnicos, faz, então, o nosso cliente entender que, sim, ele pode comprar um imóvel. Então, acredito que isso tem facilitado bastante pra gente na venda. É a comunicação e a clareza, sempre. Com certeza. Ô, Jamile, eu queria te perguntar assim, qual que foi o maior obstáculo quando você entrou no mercado imobiliário e você começou a criar todas essas coisas assim? Qual que foi o obstáculo que você percebeu? Falou, cara, porque vocês fizeram uma coisa diferente, que o mercado, eu nunca vi ninguém fazer isso. De trazer educação, de aumentar o nível de consciência do cliente, de mostrar, e às vezes quem parte para a educação não ganha dinheiro, porque é um trabalho que você vai plantando, mas você vai colher só depois. Qual que foram os obstáculos que vocês tiveram assim no começo? Eu acho que o maior obstáculo foi ter nadado contra a maré, né? Então, é você chegar num mercado que tem ali a sua tradição, Tem a o seu... forma de se fazer. Exatamente. E você enxergar aquilo com o olhar de outra geração, porque a gente vê pessoas que estão trabalhando nisso há mais de 15 anos, mais de 10 anos, e eles colocaram como uma verdade que as coisas só funcionariam de uma forma. Então, por exemplo, exemplos práticos, tá? Eu acho que vocês não tinham que se vestir dessa maneira. Vocês não vão ter identificação com o público Minha Casa Minha Vida. Não Que adianta isso. você. Não adianta vocês... Coloca uma roupa mais É um simples. estigma que eles colocam um rótulo que na Exatamente. verdade... Seja mais Vocês simples. são demais. Vestidas demais, arrumadas demais. Exatamente. Ou então, não adianta vocês postarem vídeos. Não Isso não vai funciona. funcionar. Isso Não funciona no adianta. alto padrão. Não Isso adianta. não funciona no Minha Casa Minha Vida. É. Esse tipo de vídeo que vocês fazem não funciona. Não façam isso. Estão perdendo tempo. Vocês estão perdendo tempo. Então, assim, acho que o maior desafio que a gente teve, ou que qualquer outra pessoa vai ter quando tenta nadar um pouco contra a maré, é sair desse tradicional. É claro que com muito respeito, a gente nunca desrespeitou ninguém que está há mais tempo no mercado que a gente, mas a gente falava muito respeitosamente. Olha, respeito muito a visão que você tem do mercado, mas a gente quer muito apostar isso. E a gente vai apostar as nossas fichas. A gente não está apostando as suas fichas. Uau. Sim. A gente colocou as nossas fichas em jogo. O visionário, ele sempre enxerga com um olhar além do alcance, né? E às vezes... O visionário, ele é um maluco. É um maluco, né? Nós fomos malucos. Você sabe loucos. disso. E aí eu quero perguntar, como que surgiu essa ideia? Como que vocês modelaram alguma coisa? Ou vocês viram alguma coisa do tipo ou não? Ou foi Helmas Airline mesmo, viajar na maionese? Viajando na maionese. A gente acreditava. A gente acreditava muito nisso. Viajar na maionese, porque no começo talvez pode viajar um Claro. pouco. Mas depois vai conscientizando e vai criando as coisas e vai não, conseguindo. Na verdade, Jefferson, a gente entrou no mercado imobiliário porque eu tinha acabado de me separar. A Ju também tinha um relacionamento que ela tinha há muitos anos. E ambas se viram na mesma situação de vida, tipo assim, agora a gente precisa dar um rumo pra nossa vida, focar E fazer dar certo algo pra nós. pra nós, pra nossa família. A gente ama os nossos Olha isso. pais, os nossos avós. Então a gente pensa muito em mudar a realidade de todas as pessoas que a gente ama. Quer honrar a nossa família, né? Exatamente. Então, a gente se viu na mesma situação de vida e a gente falou assim, vamos apostar todas as nossas fichas nisso. Então, talvez, naquela época, foi muito mais por uma necessidade. Então, a gente olhou a nossa família que já trabalhava no mercado econômico, a gente vai entrar lá e vai fazer. Mas com Só que todo... a gente vai fazer diferente. A gente vai Mas fazer com todo o diferente. carinho que eu falei Helmas Airline, assim, mas eu percebo assim, desde o começo eu acompanho vocês lá atrás lá, e eu até chamei vocês há um ano atrás já, Sim, porque eu sabia que vocês iam crescer de maneira exponencial. Obrigada. E eu lembro assim que vocês traziam muito conteúdo assim relevante mesmo, mostrando o que era Minha Casa Minha Vida, como que as pessoas conseguiram ter acesso à Minha Casa Minha Vida. Às vezes, aquilo que eu falei aqui, porque esse tipo de trabalho é semente, né? Que você vai plantando. Sim. Você não germina tudo uma vez, né? Não. Não, e demora, né? Demora. Na verdade, nós ficamos mais de um ano plantando muito nesse mercado. E só plantando mesmo, sem colher nada. Então, eu acho que hoje em dia, trazer esse conhecimento, ensinar os nossos compradores mesmo a comprar um imóvel, dá muito mais fruto do que se a gente patrocinasse muito dinheiro em um vídeo de uma localização, de um empreendimento. Então, isso, na verdade, traz mais resultado pra gente. Vocês vendem hoje mais no orgânico ou tráfego pago? 100% orgânico. 100% orgânico? Hoje em dia, a gente está num processo de estruturação da nossa empresa, né? Eu e a Ju, ambas
corretoras, mas a gente sempre enxergou isso como uma empresa. Então, Empresária mesmo. desde o segundo mês, a gente já tinha assistente que ficava ali na triagem dos leads que iam chegando. Então, a gente colocava dinheiro de tráfego pago. No começo, a gente colocou muito dinheiro. Eu e a Ju falando assim, de cara lavada, a gente tinha uma reserva financeira que a gente foi torrando ali, colocando muito dinheiro de tráfego pago. E as pessoas, isso não funciona, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Mas é o nosso. Não, igual eu te falei. Esse feeling é só Deus que dá mesmo. É Só. você saber que o negócio, você já A sabe, gente né? foi na fé. Foi na fé. E a É gente construir arca, né? Igual a gente sabe, né? Que a linguagem Exatamente. E a gente falava muito isso, assim, a Ju falava assim, uma coisa de cada vez. A gente não tem que fazer tudo, uma coisa de cada vez. Deus conhece o nosso coração. Olha isso. Não A gente tem tá fazendo com como. boas intenções. Tipo assim, Deus sabe que isso vai mudar a vida dos nossos pais, isso sabe que Deus vai mudar a vida da nossa família. Então não tem como isso não dar certo. Não tem como. Ô, Júlia, você viu que Minha Casa Minha Vida também, além de vocês fazer com o coração correto, com tudo correto, tem uma questão significativa muito forte também, né? Tem demais. Demais. Nossa, a gente sempre fala que a gente fica mais feliz pelos nossos clientes, pela compra, pela realização desse sonho, do que eles mesmos. Então a gente fica refletindo. E assim, todos os nossos clientes, a maioria deles são nossos amigos. São. Porque eles são muito parecidos com a gente. Então, além de ficar muito feliz por eles, eles já viraram, assim, nossos amigos pessoais Amigos. mesmo, né? Só para você ter uma noção, a gente tem um Close Friends no nosso Instagram de trabalho que a gente abre para o mercado imobiliário. Então, o corretor e tudo mais, eles querem saber um pouco mais do nosso backstage. Tem um Close Friends lá que a gente posta um pouco da nossa vida real no dia a dia. E os nossos clientes fazem parte desse Close Friends. Olha Que isso. eles querem. gostam de acompanhar a gente, indicam. A gente tem muita indicação. dos Eu ia nossos perguntar clientes. isso. Venda de corrente deve ter muita, de indicação, né? Muita. Esse trabalho de consultoria, assim, eu sei que você já deram esse nome já tem um tempinho já. Desde o começo. Desde o início. Foi eu ia Desde perguntar isso. Foi desde o início, você É. já tinha isso como intencional, assim, de... Posso ser sincera, Jefferson? Desde o começo, a gente veio até falando sobre isso agora. Que desde o começo a gente sabia, com todo respeito, a baixa estima que o mercado fora da corretagem tem sobre o corretor. Então a gente pensou assim, como que o mercado que não é... Porque a gente nunca quis se comunicar com o corretor, com outros corretores. Por mais que você vai se destacando no mercado, os corretores vão chegando para tentar entender o que você está fazendo, a nossa comunicação, se você reparar no nosso Instagram, a gente fala 100% com o nosso cliente final. Então a nossa comunicação sempre foi com ele. Então como que esse pessoal que não gosta do corretor, da estima do corretor, vai olhar pra gente e falar assim, acho que elas são interessantes. Gente, Posso a gente confiar não, nelas. a Vocês gente, despertam isso. a gente não vai falar que a gente é corretora. Então, por isso que a gente colocou como consultoria, porque, de fato, a gente nunca vem com uma roupagem de venda. A gente aumenta o nível de consciência do nosso cliente, onde a compra se torna Uma algo consequência. como consequência. A gente nunca vende pro cliente. Às vezes o cliente tá no atendimento, Jefferson, e ele tá assim, ó, há 40 minutos conversando com a gente, tipo assim, meu, essas meninas são doidas. Elas não me venderam nada até agora. E, de fato, a gente não vendeu nada. Porque a gente ensina primeiro. Exatamente. Porque gera essa empatia, né? Porque eu acho que o problema dos vendedores é não ter empatia com o cliente. E o segmento econômico, eu acho que é os clientes que mais ouvem não. Exatamente. Eu queria te perguntar para vocês duas, assim, o que diferencia de vocês, do atendimento humanizado que vocês têm, de parar, de fazer uma videoconferência, gastar um tempo, do atendimento tradicional, assim? Você já conseguiu ver esse paradoxo, esse paralelo de fazer esses dois? Sim. Antigamente, nós fazíamos atendimento presencial, muito mais presencial do que online, né? Sim. E aí, o que a gente sentia uma coisa estranha, assim, que a gente não gostava. Primeiro, você é ensinado, né? Você leva o seu cliente até o stand de vendas e aí ele vai estar aprovado ou não, ele pode ser aprovado lá, mas primeiro você encanta o seu cliente com o produto e com toda a área de lazer, com o decorado, que é lindo e maravilhoso, depois você senta ali na mesa e coloca a realidade na cara dele. E a gente nunca gostou disso. Nunca gostamos disso. A Então, gente falava assim, isso não funcionaria com a isso gente. não Se alguém funciona. fizesse isso comigo, eu não Você ia gostar. Ficar toda encantada com algo e depois leva um balde de água fria na cara. Então, hoje em dia, a gente faz o contrário. A gente mostra como ele compra um imóvel, mostra o poder de compra desse cliente e depois as opções que ele tem para escolher de acordo com a opção que ele tem ali, com que ele pode comprar ou não. Então, eu acho que isso é um grande diferencial, né? Diferencial. Não existe balde de água fria. É. E se ele não puder... Que é uma venda de alto impacto, né? De você levar pro decorado, fazer aquela coisa toda lá. O Mas a impacto é muito maior, A né? frustração também era gigantesca, a gente não gostava disso. Vocês conseguem metrificar assim, os clientes que você às vezes pega, que já passaram na mão de outros corretores? Sim. E esse cliente, quando vocês mostram o atendimento mais
consultivo, né? O que esse cliente fala, assim, pra vocês? Assim, você já teve alguns feedback? Falar assim, cara, agora você... Sim, eu já atendi cliente que falava assim, ó. Já chegava assim, ó, vacinado no atendimento. Ó, eu já conversei com outro corretor de Minha Casa Minha Vida. Eu quero vaga, varanda, suíte. E o outro corretor disse que eu não consigo comprar. Vi parou vídeos de me seus. responder. Não, e fala assim, ó. E eu Parou vi, de responder? e Que vi um isso? vídeo, de vocês. Gostei do jeito que vocês falam. E ele falou pra mim que valia a pena eu comprar um imóvel para investimento na Minha Casa Minha Vida. Aí a nossa resposta é sempre assim, fulano, eu concordo com o que ele falou. De fato, talvez não encaixe esse imóvel muito grande, mas eu vou explicar por que ele te falou que isso vale a pena. Porque a verdade é, a geração Z, a gente tem, até mesmo a gente tem um celular que nos dá todas as respostas. E como que um corretor hoje chega para um cliente e fala assim, ó, a unidade com vaga, varanda e suíte não encaixou na sua renda. Compra menor para investimento, tá. Mas por que vale a pena? Aí quando eu falo para o meu cliente que ele tem um congelamento do financiamento, que ele ganha documentação, que ele tem a menor taxa de juros, que ele vai ter a segurança patrimonial familiar, que ele tem a segurança Todos da os caixa, benefícios, todos né? os benefícios. O cliente fala assim, eu já peguei aquele assim, pô, o outro corretor não me explicou isso. Se tivesse me explicado isso, eu tinha comprado para investimento. Pode escolher uma unidade aí para mim. Então, tipo assim, você percebe que o cliente, ele não sabe Falta tudo isso. informação. Ele não sabe isso assim, vale a pena Minha Casa Minha Vida. Por quê? Existe uma questão também da questão da ilusão, né? Do cara pensar que ele consegue comprar tudo e às vezes ele, enquanto não provar, não abrir talvez o simulador, o portal da Caixa, mostrar pra ele que ele tem capacidade financeira para comprar aquilo ali, eu acho que isso gera também uma relevância, não gera no atendimento? Ah, com certeza. Principalmente porque a gente inverte esse papel. Então, o cliente nunca, primeiramente, né? É claro que a gente tem alguns produtos queridinhos que a gente avalia e coloca ali na nossa carteira. Mas, acho que o nosso maior diferencial é que a gente não vende um produto específico. Então, se você entrar lá no nosso perfil, você não vai ver a Júlia apresentando o imóvel em tal lugar, o decorado muito de tal difícil. lugar. A gente vende uma condição, a gente vende um valor de entrada, a gente vende um valor de parcela e a gente vende isso de financiamento para renda de tal. Então, o cliente entrou ali não porque ele viu o decorado na Vila Matilde, exemplo. Ele viu um decorado lá na Vila Maria, ele amou esse decorado, ele quer comprar aquele imóvel. Não. Ele é tão humilde a ponto de falar assim, meninas, eu não sabia que eu podia comprar um imóvel. Eu vi um fluxo de pagamento que vocês fizeram e eu acho que eu posso comprar imóvel, eu quero fazer uma simulação. Então, ele chega para saber o que libera na caixa. 100% aberto. Ele chega muito aberto, ao ponto deles chegarem e falarem assim pra gente. Fala, Júlia, que eles falam. Não, tá bom, fechou o fluxo nesse empreendimento. Qual que você pegaria pra você? Eles falam É isso pra esse? gente. Ah, então eu quero esse daí. Vocês estão na questão tão professoral que A gente até escolhe o poder de unidade pros decisão nossos vocês clientes. conseguem escolher, né? A gente escolhe, muitas Exatamente. É muito louco isso, né? Tudo E isso porque a gente dedicou um tempo para explicar a parte burocrática, a parte chata. Pra ensinar. quais são os principais erros que vocês conseguem enxergar assim, na geração Z? Às vezes, do investimento que ele está fazendo, ele está comprando, e às vezes que não dá certo, assim, que não dá A gente conta. comentou isso hoje. Qual? Eu comentei com a Ju e falei assim, eu sei quando é geração Z e quando a pessoa tem mais de 30 anos, que não é geração Z, né? Quando essa galera de 30 anos, eu sinto eles muito mais cabeça dura para fazer um investimento. Não, mas eu quero isso e ponto final. Ponto final, Eu não senão compro isso não é nada. Você pega a geração Z, diferente até mesmo do que todo mundo fala muito da geração Z, eles são muito flexíveis. Muito. Eles querem um destino diferente do que os pais tiveram, talvez por falta de casa responsabilidade, de não investir no patrimônio. Então, tipo assim, os meus pais não deixaram patrimônio para mim. Eu não quero isso, eu quero ter meu imóvel. Ah, a gente pega a geração Z e fala assim, o de 34 metros fica perfeito na sua renda. Perfeito. Nunca imaginei comprar imóvel, achei que nem podia comprar imóvel. Tá bom, investir. Olha isso. Então, na verdade, isso que você me fala da geração Z é até uma novidade para mim. Isso que a gente trabalha diariamente com eles. Não, Verdade, eu sei porque vocês estão imergidas nisso. Mas é porque eu não falo, porque a galera, meu público é mais abrangente, assim, eu não segmento muito. Mas eu percebo que a galera tem esse preconceito, né? Mas que o povo fala não vale, né? A galera mais velha dá mais trabalho pra gente do que a geração Z. E mais velha, Acredite sim, se quiser. da minha idade, 30 mais anos. velha, 30 anos. Vocês têm... Eu queria perguntar isso pra vocês, porque eu lembro que eu tinha alguns corretores, e corretor é muito peculiar, né? Cada corretor ele tem um nicho de atuação e ele tem, às vezes, assim, a zona de convergência dele. O que ele é mais... Ele consegue, mais suscetível a fechar, a lidar bem com clientes. Sim, Tinha um com corretor meu que certeza. falava pra mim assim, ó, cara, eu só consigo lidar bem com um jovem, eu não consigo vender pra velho, eu não consigo vender pra isso. Eu falei, cara, você é limitado, muda, né? Mas hoje, eu vendo assim, vocês nichados, assim, e esse trabalho tão eficaz,
eu avalio também, porque eu acho que quanto mais você é nichado, você vai ter mais assertividade, as Com pessoas certeza. vão procurar mais, né? Mas eu queria perguntar isso pra vocês, assim, vocês conseguem atingir, andar em todas as esferas, ou vocês nicharam mesmo, assim, então hiperfoco mesmo? Não, eu acho que foi uma consequência, na verdade. A gente tem um nicho dentro do nicho, né? Então, eu acho que pela nossa comunicação, pelos nossos vídeos, os jovens se identificam mais com a gente. É uma consequência eles virem até nós. Então, foi uma consequência de quem a gente é, na verdade. O que eu ia até te falar é exatamente disso, que talvez essa percepção que você tem um pouco do que as pessoas falam da geração Z, é que eu acho que a comunicação que a geração anterior de corretores chega na geração Z não é agradável para a geração Z. Então, eles são resistentes. Então, por exemplo, a gente pega muito cliente que fala assim, eu estava conversando com uma corretora, eu queria muito comprar um imóvel, tem mais de 1 ano, mas ela só falou que ia falar de fluxo de pagamento comigo se eu fosse no stand. E entre fazer minha aula de inglês e ir pro stand, eu vou fazer minha aula de inglês. Então, assim, você está entendendo que, na verdade, essa pessoa queria comprar, ela tentou se comunicar com o corretor, mas o corretor ficou tão preso no que talvez o que o gerente dele falou que era o certo, leva pro stand que lá a gente mata na mesa. Isso é método. É um método antigo. E não vai funcionar para todos os clientes. Não funciona. Para a geração Z, dificilmente. Difícil. Então, acho que não é que a gente sabe caminhar em todos esses públicos. Eu acho que, naturalmente, essa galera mais jovem entende que a gente tem uma linguagem clara. Então, tipo assim, as meninas... Eu escutei um cliente nosso falando... A gente atende atendimentos diferentes, até simultâneos. O cliente falando assim, sabe o que eu gostei? Um amigo meu comprou com vocês, e ele falou assim que vocês falaram claramente até da parte ruim. Olha isso que legal. Mas a gente fala mesmo. O cliente... Isso gera transparência, né? E a pessoa, ela sabe que você está falando a verdade, né? Exatamente. Então, na verdade, o que a gente via no mercado, existia um omissão. medo de se falar sobre alguns assuntos por medo de perder uma venda. E hoje, eu e a Ju, a gente ganha venda por falar da parte ruim. Eu já ganhei muita venda por causa disso também. A gente fala tudo. Eu lembro, eu sempre gostei e o povo ficava tudo louco, assim. Eu sempre fiz quando eu vou fazer qualquer mesa, assim, no atendimento, eu abro o portal da Caixa, o simulador da Caixa. Eu sei que na Code tem a planilha, né? Mas eu gosto de abrir o portal, porque o portal da Caixa é fidedigno, a pessoa vê lá, é o portal da Caixa, o simulador da Caixa. Aí eu mostro a taxa de evolução de obra, eu mostro tudo. Aí as pessoas falam, como é que você mostra tudo isso? Eu falo, cara, é a melhor coisa. O dia que eu mostrei isso pra uma cliente, a cliente falou assim, cara, nenhum corretor me mostrou taxa de evolução de obra. Exatamente. Nenhum corretor me mostrou que eu tenho que pagar NCC. Você foi a pessoa que mostrou, eu vou comprar de você. Mas é exatamente por isso que a gente ganha o nosso cliente. Que a gente fala absolutamente tudo pra ele. Eu quero perguntar pra você. Você ia falar? Desculpa. Eu ia só te falar o seguinte, que eu sempre falo pros meus clientes, a Ju também fala, que é o seguinte, é claro que lá no final, principalmente Minha Casa Minha Vida, a gente tá focando no patrimônio, que é o bem, né? O bem físico, que é o apartamento. Mas o que de fato é uma questão para esse cliente é a parcela, é o financiamento, porque é algo palpável, é algo que vai mexer no bolso dele. Eu até postei ontem no TikTok que começaram a perguntar, e tal coisa. Eu falei assim, gente, meu cliente não quer saber ele quer saber quanto que vai caber no bolso dele. É isso aí. E quando você vem ali aumentando a consciência desse cliente sobre financiamento, sobre taxa, evolução de obras, se aumenta a consciência dele, você consegue vender um produto até médio. Você não precisa nem vender um produto muito bom. E às vezes a pessoa tem capacidade, né? Exatamente. E é uma questão só de mostrar que tem potencial de compra, né? Exatamente. Vocês acham que o atendimento online veio para ficar no mercado imobiliário? E no atendimento, assim, como vocês fazem? De videoconferência, Google Meet, e de vender, às vezes, sem levar até o cliente no plantão, né? Acontece, não acontece? Acontece muito. Acredito mas 100%. Você acredita que para todos vai funcionar isso? Eu não sei se para todo mundo vai funcionar. A longo prazo, sim, eu acredito. Mas pra gente funciona muito. Funciona. Eu lembro que na pandemia, 2020, tudo fechou, os plantões, tudo. Aí foi um momento que eu mais ganhei dinheiro no mercado imobiliário, assim. Todo mundo fala isso, acredita? É uma loucura isso, eu falo, assim. Eu lembro que eu falei assim, eu comecei a criar as estratégias. Falei, cara, o que eu vou fazer agora para ganhar dinheiro? Aí eu falei, eu vou pegar as profissões, segmentar no Instagram, no Facebook, todas as profissões que tá mais em alta agora, que tá ganhando dinheiro. Que tá. Aí eu fui para médico, para enfermeiro, e eu comecei só a segmentar. E eu comecei a vender para esses caras. Legal. E eu fazia só por vídeo. O dia todo, eu tinha 10, 15 reuniões por vídeo, por dia. Bacana. E em casa, trabalhando, e eu caladinho, não falando pra ninguém, porque eu falei assim, eu não vou falar, porque as pessoas estavam tudo reclamando, e eu falei, cara, eu vou trabalhar. E eu trabalhando e vendendo só pela internet.
Aí quando eu fiz a primeira venda pela internet na pandemia, foi porque eu startou isso, a primeira venda digital pra mim foi isso. E eu lembro que eu falei, cara, olha isso aqui, cara, eu consigo vender pela internet. Imóvel, Aquilo ali né? foi pra mim, sabe quando você... E é uma loucura, Hoje- né? É loucura isso. Eu nunca imagina. tinha vendido, assim. Não, eu Loucura. acredito que vai chegar um ponto onde as pessoas não vão mais ter essa disposição para ir para os lugares para comprar um imóvel. Então, eu acredito que existem plataformas hoje que vão melhorar um pouco mais desse processo. A gente está até desenvolvendo algumas coisas para facilitar, quem sabe, esse nosso atendimento para o cliente ter uma experiência um pouco mais palpável. Verdade. Eu tenho uma indicação pra você. Tem um amigo meu que montou uma plataforma de apresentação online. Legal, depois quero indicação, Por favor, pode mandar. com certeza. Claybione, se tiver ouvindo, depois eu vou mandar pra eles, corte. Boa. Então vamos lá. E qual que é a sua opinião? Também quero saber. Eu acho que vai sobressair. Eu acho que vai cada vez mais as pessoas estão digitalizadas. Sim. A geração Z e as próximas gerações, elas querem conforto, elas querem acesso rápido. Sim, isso é verdade. É o fluidão das coisas. Eu acho que ainda tem muito ainda, porque tem muita gente ainda que não está acostumado de Sim. comprar na internet, mas tem medo ainda, né? Mas vai chegar um momento que a minha filha mesmo, eu acho que ela vai comprar tudo pela internet. Também Ah, acho. isso é, isso com Também certeza. acho. E um ponto muito importante também que eu e a gente sempre conversou do primeiro, eu acho que desde o primeiro dia. A gente sempre tinha uma visão muito clara sobre a empresa. Então, hoje, a gente consegue ter essa facilidade do online porque a gente se posicionou muito bem. Então, na verdade, quando o cliente entra nas nossas redes sociais, ele vê a gente com bastante conteúdo ali, explicando... Tem os nossos clientes que ficam comentando ali, elogiando a gente. Então, eles veem ali a nossa rede social grande. Então, eles falam assim, meu, essas meninas são de São confiança. de confiança. Então, isso sim. não Isso foi gera credibilidade, né? demais. certeza. Então, não foi um trabalho do dia para noite. Então, como eu te falei, acho que o nosso maior obstáculo foi construir lá atrás quando ninguém enxergava. Então, a gente construiu. E hoje, graças a Deus, a gente consegue, assim, flutuar na graça de Deus porque a gente construiu algo lá atrás que ninguém queria fazer. E é Olha muita isso. colheita hoje em dia, né? Exatamente. Mas O que eu acho mais legal de ver o favor de Deus na vida de vocês, assim, que as pessoas falam de vocês, assim. Vocês não precisam pagar mídia, vocês não precisam divulgar vocês. Eu vejo a galera influente no mercado pulverizando coisa de vocês, falando, cara, vocês têm que ver essas meninas. Vi o Joel Legal. J, vi vários caras falando, eu falei, cara, Caramba, não vocês viram não? Não, Tem até um podcast falando de vocês. Sério? Eu ouvi. a gente Manda tá, o link. a gente tá trabalhando tanto, Jefferson. não, a gente não. E aí eu acho bem legal isso, sabe? Porque quando você fala de você mesmo, é uma coisa. Sim. E quando você tá lá posicionado, mesmo você não tem um posicionamento bem bacana, assim, mas quando você vê outras pessoas, não é uma nem duas, várias falando, aí já você demonstra que você já furou a bolha, entendeu? E o fato da gente nunca ter aceitado um convite seu não foi por mal, era pelo fato de que a gente falava assim, eu acho que o nosso A coração gente tem que estar precisa crescer. a gente tem que estar no nosso coração no lugar. Alinhadas. Vamos alinhar o que a gente quer, vamos trabalhar. Então, a gente ia esporadicamente em eventos dentro do mercado imobiliário Pra e se era entender também, né? e era algo assim, Jefferson, era um boom. Aí a gente no dia seguinte assim, ó, pé no chão. Pé no Hoje é chão, stand, volta, vamos trabalhar. atendimento, trabalhar. Aquilo ali, a gente não vive de título que as pessoas dão pra gente, a gente não vive do que as pessoas acham da gente. A gente sabia muito bem que o que ia de fato mudar a nossa vida e a vida da nossa família era a venda. Olha porque isso. era Era algo o que trabalho. dava retorno, era o trabalho. É o coração correto, né? Propósito, né? Saber que tem um propósito definido, né? Qual foi o momento mais marcante da trajetória de vocês até agora, assim, que vocês conseguem enxergar, assim, que vocês viram que, cara, tá dando certo, é isso. É bem recente, viu? Foi Jefferson? recente? É bem recente, na verdade. A Jamília até repostou uma foto esses dias nos stories, lembrança de um ano atrás. Uhum. E aí eu até comentei com ela, falei, nossa, mano, saudosa. eu fiquei reflexiva sobre essa foto de um ano atrás. Porque há um ano atrás a gente tava meio desmotivada, triste, ouvindo muitas coisas que não eram legais. A gente chegou a escutar assim, Jefferson, ninguém acredita mais em vocês. E assim, não que a gente se importasse com a opinião dos outros, mas quando você tá ali semeando, Forte isso você falou, hein? é muito difícil você escutar uma palavra contrária da palavra que Deus te deu. Então, assim, ninguém acredita mais em você. Nesse momento, eu lembro que eu virei pra Júlia, eu falei assim, isso não vai entrar no nosso coração. Muito forte. Isso vai contra tudo que Deus já falou pra gente. E a gente, assim, trabalhando muito desde sempre. E aí ela repostou essa foto, eu fiquei pensativa sobre isso. A gente até fez um post lá depois no Instagram. E aí, observar tudo isso um ano depois,
É a graça de Deus mesmo. Mas Porque- eu desculpa ter te cortado, Imagina. ô, Júlia, mas eu tenho algo para falar para vocês sobre isso, assim. Todo mundo que, de certa forma, é idealizador, é visionário, ele sempre vai ser o cara mais demorado para conquistar as coisas. Nossa, porque a gente ficou meses Não é trabalhando normal. na fé, viu, Jefferson? E eu falo para você também, eu falo assim, todo mundo que... Eu vejo isso porque eu gravei, já vai para quase 200 episódios. Legal. Eu conheço muito play Somos de mercado. consumidoras do seu conteúdo. Eu conheço muito play de mercado aqui, muito cara bom, que tem resultado mesmo, de verdade, assim, não é fake, não. E eu vejo, assim, que a maioria dos caras bons é os caras que mais demora pra decolar, que demora pra romper, pra crescer. Por quê? Porque quando você é muito bom, você tem muita visão, você precisa pavimentar e pivotar muita coisa. Muito Isso é verdade. É muito isso. Depois você pivota, depois você constrói, aí que você cresce. Às vezes tem crescimentos que demoram um tempo, assim, pra acontecer. Mas quando cresce, aí acontece igual tá acontecendo com vocês agora. Verdade. E a gente sempre falou o seguinte, assim, Júlia, a gente começou isso do zero. E se isso demorar 5 anos para ser algo sólido, Ainda vai ser pouco. vai ser pouco tempo. É. Não é É. muito tempo, 5 anos. Acho que a gente vai envelhecendo, a gente vai percebendo que o curto prazo, eu acho que no mínimo são 5 anos. É isso aí. Então, eu Exato. falava pra Júlia, a gente vai fazer isso por 5 anos. Se daqui 5 anos a gente vê que não deu certo, tudo bem, a gente tenta muda, a gente tenta troca. outra coisa. Uau. Então, eu acho que um grande problema que tem hoje no mercado imobiliário, a gente até recebe bastante mensagem de muitos corretores, como eu te falei, a gente não se comunica com os corretores. Mas Nossa, eles chegam até a gente nós. quer conversar com o nosso público final. Essa é a nossa meta. A gente quer atender os nossos clientes. Mas os corretores chegam... E eu até li uma mensagem hoje de um rapaz, que ele vem de mercado econômico também, ele falou assim, eu entrei em janeiro e até agora eu não vendi. Eu fiquei... Meu, Poxa, você entrou agora. você entrou agora. Você, tipo assim, você nem começou Alex, se ainda. colocar 22 graus, né? Tá frio aqui. Pode. Você esfriou um pouquinho mesmo. Então, acho que as pessoas elas querem algo de imediato, né? Então, Muito elas querem um rápido. resultado muito rápido. E é claro que o mercado econômico ele é mais rápido mesmo. Você consegue fazer vendas. Eu e a Ju, a gente tem venda desde o primeiro Alex, mês. desligar o ar-condicionado. Deixa eu ligar um pouco. A Pode gente, falar, a pode gente falar. tem venda desde o primeiro mês, mas como a gente falou pra você, a gente investia muito em tráfego pago, a gente investia em fazer vídeos. Então, desde o primeiro mês, a gente contratou filmmaker. Então, a gente usou assim, ó. A gente tinha até essa analogia que o fenômeno falava mesmo, assim, ó. Gente, se vocês abrirem um carrinho de açaí hoje, vocês vão ter que comprar o carrinho, vocês vão ter que comprar o copo Tem plástico. que investir. Vocês vão ter que comprar o É açaí, isso. a granola, Mentalidade de empresário, a né? banana. Aqui, vocês estão com um produto na mão de vocês e vocês não precisam investir em nada. O que vocês têm que investir? Vocês têm que investir em tráfego pago. Vocês precisam injetar dinheiro nisso. Então, Era o mínimo, né? Então, assim, o Fenômeno foi um grande mentor nosso, Foi, concordo. com certeza. Ele pegou a gente, assim, na mão, ensinou do zero tudo. E isso essa visão que ele trouxe fez a gente potencializar ainda mais aquilo que a gente acreditava. A gente vai colocar todas as nossas fichas nesse negócio. Então, Que quando a a gente gente pegava, acredita. quando a gente pegava o dinheiro das comissões toda e colocava no negócio de novo, e a nossa reserva financeira ia caindo, e a gente colocava de novo, a gente começou num negócio Fazer a assim. máquina girar, né? A gente ficava assim, ó, isso daqui vai dar certo. Vai ter que dar certo. Vai ter que dar certo. O comprometimento é muito maior quando você dá Tem que o doer. sangue, né? Tem, Tem se Skin não the doer, game, né? Tem que ser skin the game, dá tem tudo, que né? ser. Tem que doer, Jefferson. Eu não tem queria como. entrar numa parte aqui do programa que a gente é corriqueiro aqui nessa parte, que a gente sempre fala as mesmas perguntas, mas você vai entender e faz todo sentido. O que é um bom corretor para vocês aqui? Até para ajudar a galera do mercado imobiliário aí, né? A gente sabe que os nossos ouvintes aqui, ao contrário de vocês, é corretor. E eu preciso desses corretores para me ajudar aqui, para acessar a Unicorretor. Sim. Né? E o que é um bom corretor para vocês? Quer falar? Vocês duas, tem que falar. As duas, né? Pra você. Bate o que é um bom pronto. corretor? Eu acho que um bom corretor é aquele que sabe se comunicar, que sabe abrir diálogos. O que eu vejo muito no mercado é o seguinte: como que vocês conseguem tanto atendimento online? Eu falo assim, porque eu nunca quis vender para ninguém. Eu sempre quis abrir diálogos com o meu cliente. Eu sempre abri espaço para ele entender que eu sei de um assunto que ele não sabe. Então, o que a gente percebe muito, o corretor hoje, ele quer vender. Ele quer a comissão e ele está desesperado por isso. E ele esquece que, na verdade, uma boa negociação se começa com uma conversa. E essa conversa, você tem que abrir espaço para que esse diálogo aconteça. Você tem que ser um bom ouvinte também, né? Um bom corretor é aquele que sabe abrir um diálogo, escutar o seu cliente e, então, quem sabe aumentar o nível de consciência dele sobre o mercado em si. É isso. Porque existem muitos corretores também, Jefferson, que eles estão vendendo algo que eles não sabem o que eles estão vendendo. Eles só estão vendendo um produto. Mas você entende sobre financiamento? Sabe o que é INCC, evolução de obras? Sabe o que é isso?
Então, eu acho que você entender sobre o que você está vendendo, ouvir diferença, o seu né, cliente, Júlia? faz toda a diferença. É isso Nossa, mesmo. hoje a gente fala tão bem, porque a gente fala toda hora sobre isso, para nós não é um problema. E Mas a isso história era. também, né? A história do produto, tem que ter um storytelling falado. Total. Tem- total. tem que saber do você tudo, né? falando. Às vezes a Total. pessoa não consegue, né, transmitir isso, né? E ela só faz o que é pedido pra ela Mas e... quando você aprende sobre o que você está falando, aí não tem para ninguém. Ninguém vai se intrometer no que você está falando. Sim. Você sabe do seu produto, você sabe do seu negócio. O que é um bom gestor? Porque eu entendo, além de corretores, vocês são empresários, vocês têm a empresa de vocês e vocês são gestoras já, porque vocês colocam dinheiro na máquina de vocês, né? Não é pouco, não. A gente estava falando aqui no... Sim. O que é um bom gestor para você, assim? O que é uma pessoa que realmente consegue lidar bem com isso? Um bom gestor é aquele que não tem vaidade. Ele tem que entender que o Você é piso- Gustavo Rangel, hein? ele fala isso. Resultado não existe. Eu acho que um bom Não gestor. Mas eu Agora, concordo. É isso aí, você falou. O Bom resultado não gestor, aceita Não admite vaidade. vaidade. É. Eu acho que um bom gestor é aquele que coloca a vaidade dele lá no chinelo e entende que o piso que ele coloca o pé hoje é tipo, ele tem que lançar as pessoas que estão com ele para um lugar muito mais longe que talvez que ele chegou. E para Isso é uma muito pessoa ter a humildade de catapultar uma pessoa para esse lugar, Não faz isso. É poucas pessoas. muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. conheço Isso muita é gente, poucas não. pessoas. Isso é uma liderança. É diferente esse tipo de liderança, né? Que para servir, para. Exatamente. Nem Por isso que todo eu acho mundo. que alguns são escolhidos. Muitas pessoas sempre falaram assim pra gente: vamos dar gerência pra você. A gente não. Não quer. Eu acho que a gente não vive esse momento agora. Eu acho que a gente não tá preparada pra isso. A gente tem que aprender muito. Eu falo assim, a gente tem que fazer muito básico todos os dias ainda. E eu percebi isso em vocês são muito humildes, assim, sabe? De reconhecer os estágios que vocês vão galgando, né? Vocês não sobressaem. E quando falo de vaidade, isso é porque realmente vocês vivem isso. Você não tem essa questão de vaidade. Porque às vezes uma posição é uma vaidade, né? Sim. E você percebe também, Jefferson, você que deve lidar com diversas pessoas aqui, eu já vi pessoas grandes, médias, pessoas que estão começando aqui sendo entrevistadas por você. Eu não sei se você reparou, as pessoas que não procuram pelo ego, elas conseguem chegar num lugar que as pessoas que estão procurando essa posição, às vezes não vão conseguir chegar. É verdade. Então, eu e a Ju, a gente acredita muito A que existe gente o favor de policia Deus muito, nisso. Porque quando você abre mão, tipo assim, Deus, vamos fazer aquele Não tem nada a combinado. ver comigo. Leva isso. a gente pra onde o Senhor quer. A gente quer fazer a sua vontade. A gente quer ajudar a nossa família. Se a gente não sair lá no ranking, não tem problema. Não, a gente não se importa. A gente quer mudar a nossa vida e a vida da nossa família. É isso. E Amém? é só isso que importa. Aí quando você vai ver, você tá ali no processo. Você tá aqui, no processo. Tô fazendo todos os dias. Mas é que o nosso coração tá muito bem alinhado com isso. Então, Ai. nada de fora, nada mais importa além disso para nós e para o nosso coração. Por isso que a gente não leva isso a sério. Aí quando você vai ver, igual você falou, tal pessoa falou de vocês, a gente não sabia. E a gente não tá mentindo quanto a isso. E não é por... De fato, quando você não procura muito esses lugares, eu acho que Deus te leva para esses Não lugares. joga, não aceita confete, né? Exatamente. Porque, Jefferson, você trabalha com o mercado imobiliário, você trabalha com o mercado econômico, você já deve ter começado lá no começo, você sabe como que é. No final, é cabeça no travesseiro e saber se suas contas estão pagas, se a sua família, seu pai e sua mãe estão bem, se o seu filho, eu tenho um filho de 11 anos, se meu filho tá bem também, se tá confortável. A Jamile nem isso. parece ter filho de 11 anos, né? Fui mãe nova. Fui mãe nova. Cara de menino. Mas no final das contas, o que fecha a conta É a nossa vida, é a nossa você e família. você. Olha que Não legal. é você e o que as pessoas falam de você. Muito não é forte. você e o número de seguidores que você tem. Agora uma pergunta para conhecer vocês duas. Quem que é a Jamile e quem que é a Júlia? Não é o que vocês fazem, porque o que vocês fazem a gente já tá sabendo aqui muita coisa já. Mas quem é vocês de fato, assim? Agora é uma pergunta mais introspectiva, Essa é profunda, né? profunda, analítica, né? Sim. Quem é a Jamile e quem é a Júlia? O pessoal brinca, né? Que vocês parecem gêmeas, né? Mas não é gêmeas não, né? Não, muita gente fala, Quantos anos né? diferentes? São 4 anos, 4 né? anos. 4 anos. Parece não. Eu acho que é só porque tá uma do lado da outra, eles É. pensam que uma loira e uma morena, Uma roupa são gêmeas. bem parecida, É. né? Aí Mas a eles gente acham. é diferente. Nossa, Vamos- essa pergunta é né? difícil. Falar da gente mesmo é É difícil. complicado. Mas quem é a Jamile e a Júlia? Quem é a Júlia? Difícil. Se eu fosse falar da Júlia, acho que seria mais fácil. Se a Júlia fosse falar da Jamile, seria muito mais Com fácil. certeza. Eu acho que eu posso inverter esses papéis aqui. Eu e a Ju, a gente divide
Eu vou chorar. Não, fala A você, gente, você. eu? É. Ah, tá. Eu acho que é mais legal. Depois, deixar a Júlia falar dela também. Porque a gente nem gosta de falar sobre Você sabe isso, por quê? né? Não, mas é importante. Até vocês saberem, de fato, quem vocês são. Você vai entender, porque a próxima pergunta tem tudo a ver. É porque aí vocês vão estar aptas para responder a próxima. Tá, a Júlia é uma mulher de 26 anos que sempre cresceu com uma ânsia e uma necessidade absurda de mudar a própria vida e a vida de quem estava em volta, dos familiares, das pessoas que ela mais amava. Então, acho que eu sou os meus sonhos desde criança. Essa sou eu. E a gente segue tentando realizá-los. Sim. Nossa, E a é Jamile? muito, muito difícil falar quem eu sou. Porque a gente, é igual eu falei pra você, né? A gente tá todos os dias preso nas práticas. O que eu sou tá muito ligado com o que eu faço. Mas E o que eu quero fazer. Exatamente. Bem difícil de falar quem eu sou. Tenho dificuldade, Jefferson. Então confesso. fica tranquilo, não precisa falar. Mas você é filha de Deus, é isso aqui. Humilde, certeza. uma pessoa que tá tranquila, é isso. Às vezes falar que eu sou humilde, você já perdeu a humildade, não pode falar, É né? verdade. Mas acho que a humildade, ela se prova nas atitudes. Nas né? atitudes. Eu acho que dizem que os corações dos filhos de Deus sempre se encontram. Então, quando você encontra uma pessoa, até mesmo sem ela falar a religião dela, o que ela faz, tudo mais, você encontra a humildade nela, porque os seus corações se encontram. É isso. Então, acho que tem muitas vezes que você não conhece alguém, que você bate o olho e você fica com aquela coisa assim... Meu, essa pessoa é bacana, não sei porquê. Essa Gosto pessoa de graça. aquele sentimento, gosto de graça. Então, graças a Deus, a gente tem muita conexão com os nossos clientes nesse sentido também. Meu, eu gostei de vocês de primeira. Sim, gostei muito. É porque tem uma questão espiritual que eu acho o que é espírito discerne das coisas do espírito. Exatamente. Você já sente, você já sabe. Exatamente. Mas vamos lá, agora para a próxima pergunta. Essa você viu que ela pulou, hein? Pulei. Agora vamos à próxima difícil pergunta. Quais foram os momentos mais difíceis da Jamile e da Júlia no mercado imobiliário, assim? Um momento assim que você falou, vou chutar tudo. Que todo mundo tem. Às vezes as pessoas olham para vocês duas assim, bem posicionada, tem um brand bem legal, tá lá gravando vários vídeos, fazendo coisas assim. Hoje, mas ninguém vê as pingas que você tomou, as coisas que aconteceram. Vê o tombo, né? O A pinga até vê. Vê, né? A pinga vê, né? Mas o que foi esse momento mais difícil? Por quê? Porque a gente aprende dos momentos mais difíceis. E a história de superação é muito boa. A gente vê as resiliências, o que foi, né? Não é verdade? Sim, com certeza. Tiveram muitos, né? Muitos. Mas, ao mesmo tempo, muita graça de Deus. Mas você lembra algum? Vários. Sim, muitos. Mas o pior, sim, você consegue metrificar isso? Eu acho que deve ser o mesmo de ambas, né? Sim. Sim, pode falar. Eu acho que quando você tem que lidar com um mercado que é cheio de vaidades e ver você se destacando por algo e tenta de maneiras ilícitas te travar da maneira que pode. Então, E é nesse momento que você tem que pegar a sua fé e falar assim, Deus, o que eu vou fazer? o que o senhor quer que eu faça agora, então? Então, tanto que até mesmo, Jefferson, até abrindo o coração aqui pra vocês, que é uma coisa que a gente nunca abriu pra ninguém, Sim. os atendimentos online começaram a acontecer por conta de pequenos impedimentos que a gente começou a ter no atendimento presencial. Sim. Então, na verdade, hoje a momento. gente vê até a graça de Deus assim, ó. Deus entregou o mercado online pra gente porque a gente não tinha opção do presencial. Que isso? A gente não podia. A gente foi obrigada a ir para online. A gente foi obrigada. Então, Não na foi uma opção, não foi, vamos ter uma ideia de fazer atendimentos online como uma super ideia. Não, era porque não podia mesmo ir presencialmente, então era a única opção que a gente tinha. Então, todas as coisas ruins que a gente passou nesse tempo aí foram moldando para o que a gente está fazendo hoje, graças a Deus. Você sabe que todas as Você coisas vê que as coisas cooperam cooperam pro bem naquele que ama Deus. Tentando fazer coisa ruim com a gente, Eu sempre, dava certo. eu falo uma coisa que essa frase não é minha, do Billy Graham. Fala assim que todas as coisas que são tiradas, nossa, Deus dá outras coisas melhores. Então quem tira certeza. é outra coisa. Dupla honra é sempre... Nossa, e hoje a gente se vê num cenário muito abençoado, Jefferson, pra ser bem sincero. A gente se sente muito privilegiada e a gente não sabe se todo mundo vai poder participar do mesmo privilégio que é ter uma agenda de segunda a sexta-feira dentro da nossa própria casa. Eu tenho um filho, então pra mim ficar em casa é muito Uau, importante. Que legal Eu isso, hein? atendo os meus clientes e eu sempre ia pra Ju. Eu falava pra Deus, eu vivo dentro do stand. Eu queria muito ficar mais em casa. Era mas um como? desejo sincero. Porque é uma vida muito frenética, né, cara? uma vida- Mercado imobiliário não é pra Isso, qualquer um, não, E né? as pessoas até falam hoje em dia, nossa, mas vocês trabalham todos os dias. E a vida pessoal de vocês?
caramba, a gente tá em casa. Eu posso ir na casa da minha mãe, que é a 5 minutos da minha. Eu posso fazer um esporte, que é do lado aqui da minha casa. Então, por mais que a gente trabalhe todos os dias e muito, a gente tem uma certa liberdade. A sua mãe é corretora também? Também. Elas que você falou que tinha 8 anos, que trabalhava? Não, Não, na é verdade a outras gente tinha pessoas. os irmãos dela, já Ah, trabalhavam há entendi. alguns A anos. sua família toda? A minha avó também é corretora. Que E a isso? minha mãe também. Tios. É a terceira geração de corretores da Tia, família. A minha tia também, que Tia mora de no São Maranhão. Luís. Você sabia que eu entrei no mercado imobiliário? Eu sei que tem um estigma, né? O pessoal fala assim que entra só quem tá quebrado, quem tá detonado. Eu entendo que eu tava quebrado, mas eu queria entrar. Porque eu via meu tio, eu tinha um tio Legal. que tinha uma imobiliária lá em Goiânia. Eu sou de Goiânia. Eu não sabia. E ele falava, e eu achava ele muito próspero, assim, né? Da família, era o mais E é um próspero. mercado muito E próximo. eu falava mesmo, pra ele, né? falei, cara, esse cara é próspero, eu vou ser corretor um dia, eu vou ter uma Bacana. imobiliária. Eu queria ter descoberto isso com 18 anos de idade. É. Eu teria saído da escola e entrado Eu também. diretamente para vender imóveis, com certeza. Sim. Eu falei pra minha manicure, ontem tava fazendo a unha, ela tem um filho de 18 anos. E ela falou que um amigo dele tá vendendo um empreendimento lá em Guarulhos, inclusive da mesma construtora. Aí ele pegou e falou assim, nossa mãe, acho que eu vou ser corretor. Eu falei assim, Janete, fale pra ele ser corretor. O meu maior arrependimento foi ter saído da escola e ter me metido dentro de uma faculdade. Porque eu sou formada em moda. Então, assim, meu maior arrependimento foi isso. Se eu tivesse começado a ser corretora, Tava voando. Olha isso. voando uma hora verdade. dessa. É uma profissão Vocês duas muito fala- abençoada. Desculpa ter te cortado, mas vocês duas falaram que o pior momento foi esse momento, então. Foi das Com duas? certeza. Foi Foi, a ambas? gente ficou sem saída. A gente ficou sem saída, mas assim, todas as coisas cooperam Olha que, para o bem daqueles que amam que a legal, Deus. hein? Muito bom. É. Eu queria que vocês falassem, tentassem transmitir isso, assim, o que queima no coração de vocês, assim, vocês duas, assim, pro mercado imobiliário, assim, o que vocês pensam, o que vocês querem construir juntas. Eu sei que tem a empresa de vocês, que é a College Consultoria. Vocês querem viver isso econômico mesmo? Vocês pensam alguma coisa assim? Fica à O vontade que de mais falar. perguntam pra gente quando que a gente Quando, vai... gente? Quando? Não é Quando? se, é É quando. assim, quando Vocês devem ser vão muito migrar? assediada, né? Não. Assediada, assim, no sentido de querer... Oportunidades? De oportunidade construtora, trabalhar com incorporadora, sim. Sim. de Outras- querer trabalhar no médio, no alto. Ah, sim. Já falaram pra gente Imagino. que era um desperdício a gente dentro do econômico. Mal sabem eles o Perguntam. estrago que a gente faz. E perguntam quando a gente vai pro É. alto padrão. Quando que Não vocês é vão se pro a alto gente padrão? vai, é quando. Quando? Então, acho que o que queima no nosso coração é a democratização dessa informação que as pessoas não têm. Eu acho que o mercado econômico ele é muito próspero, talvez muito mais do que os corretores de médio e alto Uau. pensam. E quando eu falo pro meu filho assim, eu falo, filho, você tem noção que a minha mãe vende um apartamento, realiza o sonho de alguém, e eu sou remunerada. Ele falou assim, mãe, você ganha 2 salários. Você ganha um salário quando você vende, porque você vê a pessoa feliz. Uau, que bonitinho. E você 11 anos ganha falar isso. dinheiro, você ganha dinheiro realizando o sonho das pessoas. Que bonitinho. Então, na verdade, o que a gente vê diariamente, Jefferson, para além da comissão, porque eu e a Ju, vou ser bem sincera, não porque a gente não precisava do dinheiro. A gente nem se envolvia tanto que a gente começava a falar assim, eu quero muito que dê certo para esse cliente. Então, na verdade, quando você vê o seu cliente furando as bolhas que eu e a Ju, a gente teve que furar também da nossa família, da escassez, você vê um cliente falando assim, eu vendi uma vez pra gente... Eu vou vendeu- mudar minha vida, né? A Isabela de Salvador, ela falou assim, ela tava dentro de um quarto, ela falou assim, eu tô fazendo essa reunião escondida. Os meus pais querem que eu compre um terreno aqui. Eu não vou comprar, eu vou comprar em São Paulo, porque um dia eu vou embora daqui. Eu tenho certeza que eu vou crescer. É Ela falou fé, assim, né? Nossa, eu arrepio meninas, todinho. ela falou assim, meninas, vocês não têm noção a bolha que eu tô furando da minha família, da realidade que eu cresci. Então, assim, eu acho que a nossa maior missão é democratizar essa informação da compra do primeiro imóvel. Vocês têm essa questão social muito elevada Sim. e o propósito elevado, ou uma missão, talvez uma vocação de Deus, ou... Porque eu creio que você já partiu dessa questão assim, não vê mais cifrão, né? Não vê mais dinheiro, né? Porque Olha, dinheiro é uma Você corre muito consequência, né? atrás do dinheiro, o dinheiro corre de você, né? Essa é a verdade. Porque tem um momento que a gente vira essa chavinha, não vira? Ou eu não? acho que a gente vai deixando tudo fluir, como tem que ser, a vontade de Deus. Então, a gente faz o que tem que fazer com os nossos clientes, a gente... E vai é muito deixando natural, fluir. Jefferson. Os nossos Porque pais... deixa eu só tentar Tá. ser mais prático aqui, porque você já viu pessoas assim que são dinheiristas? Já. É Ah. diferente das pessoas que trabalham pelo propósito. Já. Você já Não, consegue com ter essa certeza. analogia assim? É O fácil. dinheiro é importante, mas a gente não vive por isso. Não, Tem com muito certeza. mais envolvido. E os nossos pais, falando um pouco de propósito, os nossos pais eram missionários, né? Olha Então a isso. gente cresceu numa igreja, num cenário cristão, dentro da igreja.
Então, mas os nossos pais, eles praticavam o cristianismo dentro de casa. Então, eu lembro de dias pontuais dos nossos pais pegarem a gente 4 horas da manhã, deixar na casa da nossa avó, porque eles estavam indo até um presídio fazer uma missão. Que isso. Então, a gente cresceu num ambiente de pais muito generosos, que eles se doavam para as pessoas. Então, essa questão social, ela sempre foi muito forte na nossa casa. Porque os nossos pais... Meu pai... talvez seja a pessoa mais generosa que eu conheço, assim. Ele é muito generoso. Então, a gente cresceu com essa questão social, não colocada à força, mas de ver atitudes. É normal. Tem que ser assim. A Você vida é assim. Você é Então, uma pessoa boa, você tem que ser assim. Uau. então, acho que os caminhos vão se estreitando naturalmente quando você tem um coração inclinado para isso, né? Se é minha casa, minha vida, por que eu não posso escolher onde eu como e eu quero morar? Eu fiz essa pergunta aqui provocativa, porque tem muita gente que fala assim, a gente você compra o dia que você consegue, né? E a gente, às vezes, hoje tem mudado muito isso, essa realidade, não tem? Nossa, eu acho que através do plano diretor de São Paulo hoje tem oportunidade Tem em até todos os nas áreas lugares. nobres, né? Nossa. Exatamente. A Com gente tem um certeza. empreendimento agora ali do lado do Morumbi Shopping. Então, assim, na esquina do nosso empreendimento... a do nova nosso, sede. não. Tem um empreendimento da Lindenberg, para você ter uma noção, de 320 metros. Então você escolhe sim. Ligaram pra gente um Você amigo... escolhe muito Um bem. amigo nosso de uma construtora de alto padrão falou assim: vocês estão acabando, brincando, vocês estão acabando com o bairro, como que a gente vai vender Lindenberg na esquina do Minha Casa Minha Vida? Eu falei assim, pois eu tô falando pro meu cliente que ele vai morar na esquina do Lindenberg. Então, pra mim, Eu tá tô sendo aproveitando. ótimo. É isso. Então, na verdade, eu acho que é uma falta de informação, mais uma vez. Tá vendo que sempre gira em torno disso, Jefferson? O Minha Casa Minha Vida, ele não... É bem apresentado porque não tem informação explícita. Às vezes o corretor tá fazendo um vídeo do decorado, apenas decorado e entrada. Tá, mas cara, você esqueceu de explicar onde que esse empreendimento tá. Você esqueceu de explicar como que essa pessoa pode ter acesso a isso. Exatamente. Então é sempre a falta de informação e a falta de conseguir abrir um diálogo com o seu cliente. Empreendimento é o que mais tem aqui em São Paulo. Ainda mais do Minha Casa Minha Vida, né? Então, assim, você tem no extremo de São Paulo, você tem no centro de São Paulo, você tem todas as localizações. Eu vou voltar aqui porque eu sei que vocês não falaram. O que queima no coração de vocês? O que queima no nosso coração? Democratização da informação. Você falou isso mesmo, tá certo. Eu acho que o que adoece os nossos corações é falta de informação. O mundo é do tamanho das coisas que a gente conhece. Com E certeza. quando a gente tem um nível de consciência maior, Forte, hein? a gente consegue alcançar outras coisas. Então, quando uma cliente nossa lá de Salvador, que o pai não deixaria ela comprar imóvel em São Paulo, ela liga escondido pra mim, trancada no quarto dela e fala assim, eu vou furar uma bolha. Você tá entendendo que, na verdade, a nossa informação chegou através do Instagram ou qualquer outra rede social que a gente utilize e encontrou ela lá no quarto dela, com um coração cheio de sonhos, e ela conseguiu fazer isso? Jamile, eu queria agora tentar, que eu acho que vai ser a cereja do podcast aqui, a cereja do bolo. Vocês duas, se fosse para abrir a caixa preta do método que vocês aplicam, de passo a passo do seu atendimento, vocês transmitiriam isso aqui agora pro pessoal? Pra eles poderem aprender? Sim, pode falar. Pode falar você. Eu acho que o nosso maior diferencial. A gente sabe abrir diálogo. A gente não é interesseira, a gente é interessante. Então, quando o cliente Olha encontra... isso aí, Júlia. Ela tá Cliente. falando, hein, Júlia? O cliente Você vê que pessoas que realmente que são da parte da educação nunca retêm conhecimento. Júlia. Não tem porquê. Não, a gente sempre aprendeu isso. E A aprendeu gente- muito isso com o Gustavo. Exatamente. Porque quem Gustavo retém sempre conhecimento falou isso. não prospera, sabia? Com certeza. Quanto mais você semeia conhecimento, mais Deus vai te dar mais Com coisas certeza. para você transbordar na vida das pessoas. A mensagem, ela não pode ser ofuscada. Não tem como. O que você faz é teu, o que você faz é teu. Você sabe por que eu abri podcast e eu tenho uma empresa de educação? Porque eu tinha um diretor que chegou uma vez e falou pra mim assim, desculpa eu te cortar, mas eu quero que você termina. E falou pra mim assim, ó, falou, Jeff, para de ensinar o que você sabe pras pessoas. E falou pra mim assim, ó, você tá ensinando tudo, os caras vão tudo te largar. Aí eu falei, mano, aí eu fiquei meio assim pensando, uma semana, depois eu dei uma resposta pra ele. Eu falei pra ele assim, cara, deixa eu me largar, mas eu tenho certeza que esses caras vão ser gratos pro resto da vida, tudo que eles aprenderam comigo. Não, de e a vida fato- é semeadura, não tem E de jeito. fato, aprende. acontecia. Sabe o que acontecia? Eles largavam, porque essa questão que eu falei pra vocês aqui da taxa de validade, 2 anos. Aham. E aí, porque eu sempre contratei calça branca e ensinei. E aí, eles largavam, mas depois voltavam. Falavam, cara, eu não conheço ninguém que ensinou. Funcionou tão bem quanto você. É. Eu acho que é isso. Concordo. Então, acho que esse primeiro ponto, a gente é muito... A gente
A minha missão e da Ju diariamente é ser muito interessante para os nossos E clientes. servir, né? A gente serve muito. Exatamente. A gente serve muito. Então, acho que qualquer relacionamento segundo o coração de Deus, ele não é abusivo, né? Então, é uma via de mão dupla. Então, se eu Sim. tenho interesse na comissão que esse cliente pode me dar, cara, o que eu posso oferecer para ele? Então, eu posso oferecer uma Conhecimento. aula. Porque o nosso atendimento é uma aula, ele não é uma venda. O nosso cliente nunca percebe que ele está num ambiente de venda. Isso é Então, a verdade. gente abre um bom diálogo. E todo mundo assim, como que vocês conseguem tanto atendimento? Porque a gente nunca quis vender nada para ninguém. A gente fala que o nosso atendimento, ele vai ter uma aula ali. E orgânico, isso que quebra a cabeça de qualquer um, né? Isso é um... E, ó, por ser bem Orgânico. sincero, deve ter gente que tá escutando isso agora e achando que é uma mentira. É, eu Quando a gente imagino. começou a trabalhar com isso, a gente foi num evento do Quem Rangel. foi mesmo? O Lavirri. O Lavirri falou assim, que ele trabalhava no orgânico e tal. E eu virava assim, A gente impossível. investia tanto dinheiro na época em patrocinado, em anúncio, que era assim, impossível, fora da caixa, uma pessoa não ter Custo com tráfego anúncios pago. e nada do tipo e conseguir clientes organicamente. Mas isso é possível, Isso sim. é possível. Isso é possível. Mas isso é um trabalho de semeadura. Então, assim, você se mostrar interessante, acredito que não colocar o seu cliente num ambiente de venda. Nossa, os gurus das vendas devem surtar com isso que a gente tá falando agora. Mas a gente vive isso diariamente, E Jefferson. não tem uma fórmula mágica. Não tem. Tem. Não tem uma fórmula mágica. E você acredita também assim, que tem métodos que às vezes as pessoas têm, que cada um que Deus dá, ou um dom que a pessoa tem ali, as pessoas também não conseguem replicar também. Às vezes é Complicado. com vocês esse trabalho, assim, e a pessoa às vezes vai tentar fazer igual e não consegue. Já viu isso Mas é também? verdade, isso Sim. com certeza. É o que a gente fala, assim, a gente tem vários casos de pessoas que copiam, a gente cria o nosso próprio roteiro dos vídeos, né? Então, a gente Sim. tem um filmmaker que faz a captação. A gente faz Mas todo o copy resto. Ele só... É a gente que faz. Então, a gente bate ali, senta, conversa, vai criando os vídeos juntas. E, às vezes, a gente depara com um vídeo igualzinho. Com o mesmo roteiro. A com mesma tudo. coisa, Mas não tem copiação. autenticidade. Aí, não quando tem... a gente olha, a gente fala, não, tudo bem. Tá tudo certo. É muito difícil. O mais difícil, eu acredito, que no mercado imobiliário é você ser constante. Constância, com E certeza. você continuar todos os dias tendo uma ideia nova para alimentar o seu público, para deixar ele muito consciente, porque uma coisa que acontece muito com os nossos clientes, Jefferson, eles falam assim, ó, eu encontrei você na rede X, eu fui para a rede Y, fui até outra rede de vocês, consumi o conteúdo de vocês Durante por um tempo, 5 meses, 2 meses, uma até semana. menos. Eu fiquei consumindo e, cara, decidi que era o momento de conversar com vocês. Olha que louco isso. Você tá Então ele entendendo? conhece a O, gente o há cara muito já tempo chega, já. o cara já chega pronto, preparado, porque ele já sabe o que vai Exatamente. já teve uma imersão ali. Exatamente. Agora, se imagina assim, o seu cliente, ele bate no seu perfil e você copiou o vídeo de tal pessoa. E amanhã você não tem ideia para fazer outro vídeo. E amanhã você não tem ideia de um outro conteúdo que vai alimentar o seu... Não tem como. Então, por isso que a gente não grila muito com essas coisas. Uau. Então, a gente tem corretor que chega e diz, amo... Copia. Pode copiar. Vídeo, pode copiar. E vai criando coisas em cima, vai fazendo do seu jeito, fala com sua linguagem. Então, acho que o mais importante hoje no mercado imobiliário não é a copiação. É você olhar o que o mercado está fazendo. Ó, isso aqui está funcionando. Então, como que eu posso fazer isso do meu jeito? Como que eu posso continuar isso amanhã? É o que a gente falava desde o início, quando a gente começou a fazer os vídeos. A gente conhecia muita gente que sabia muito mais do que nós sobre o mercado Até econômico. Até hoje. Até hoje. Nós não somos 100% especialistas, mas a gente fazia. Então, isso era importante pra gente. Sim. E importante pra comunicação também, né, mana? E mais um ponto importante que a gente tinha também, Jefferson. Sabe aquele sentimento que você tem de olhar pra alguém e falar assim, cara, eu comecei a trabalhar junto com essa pessoa e essa pessoa despontou, não porque ela é melhor, mas porque ela é corajosa. Eu falava pra Ju, Faz. porque ela faz. Eu falei, Ju, a gente vai todos... A Ju falava assim, ó, hoje a gente vai fazer, amanhã a gente vai repetir. A gente não tem que fazer nada de surpreendente. Todos os dias. Todos E é os isso aí. dias um pouco. É constância. E é difícil ser constante. É difícil ser muito constante. Não é difícil. fácil. Sem resultado, então, E piorou. quem gera conteúdo sabe tanto que dá trabalho, né? Dá muito trabalho. A gente, antes de vir pra cá, a gente tava com o nosso filmmaker gravando. A gente passou lá, dedicou 2 horas do dia hoje só pra criar conteúdo pros nossos clientes, porque a gente fala diretamente com eles pra alimentar e aumentar o nível de consciência deles. Uau. Tá muito gostoso, Jamile e Júlia, mas a gente tá indo pra parte final aqui, mas eu queria que eu quero agradecer, em primeiro lugar, agradecer por Obrigada a aceitar o nós. convite, obrigado, eu tenho certeza que, não acabou ainda não, mas eu tenho certeza que você aprendeu muito, elas têm essa forma simples e ao mesmo tempo profunda, porque, cara, o tipo de atendimento que elas fazem é poucas pessoas que eu já vi, e que dá tanto resultado de fazer um atendimento online, de ter tanta coisa no orgânico. Você precisa inspirar nisso aí, porque, corretor, cada vez mais a gente traz pessoas aqui que você tem que ser uma esponjinha, assim, ó, tem que absorver as alguma coisas coisinha. boas.
coisa boa, porque todo mundo tem algo para ensinar e muita coisa boa. Mas eu queria que vocês deixassem as considerações finais, o que queima no coração de vocês, deixar uma mensagem pra galera do Staycast, pro mercado imobiliário, fica à vontade. Bom, estamos muito felizes de estar aqui. Muito obrigada novamente pelo convite. O que queima muito no nosso coração ainda é o mercado econômico. Estamos aí. Não Está só estamos abertas a começando. propostas pro médio e pro alto. Não nos chamem para outros Segmento. lugares. E só tá começando, né? Toda vez que a gente começa, assim, a gente sempre fica pensando. Vocês vão ver esse vídeo aqui mais pra frente, aí vocês vão Com lembrar certeza, disso, né? Com certeza. E também a gente quer deixar um recado para vocês que estão assistindo. Muitas vezes, quando a gente começou, a gente olhava e falava assim, imagina quando daqui 1 ano, como que vai ser? Gente, posso falar uma coisa? Incrível. 1 ano atrás, a gente estava frustrada com as palavras contrárias que a gente ia recebendo, mesmo a gente estando semeando. E quando você decide só continuar com a palavra que o seu coração tem muito forte, e não com o que o mundo está te falando, porque o mundo tem muito ruído, né? O mundo vai deixando ruídos ali, e se você começa a alimentar esses ruídos, o seu coração, então, entra o ruído e sai a palavra de Deus. Então, continuem, andem perto de pessoas que estão caminhando para algum lugar que faça sentido para você. A gente tem hoje o seu canal, vou até parabenizar. Obrigado. Que as pessoas vêm aqui, como a gente veio, e abrem a caixa preta do negócio delas. Abre a vida. Exatamente. Então, assim, As vou estratégias. dedicar 1 hora do meu dia para eu escutar um podcast, para eu Absorver ver o alguma que a coisa. outra pessoa faz, que eu posso aplicar no meu A negócio. Unicorretor. Agora a Unicorretor vai ser mais Exatamente. profunda que o podcast Legal, ainda. com certeza. Você vai começar a ver alguns próximos podcasts, vai ver umas propagandas bem legais. Já tem alguns vídeos. Eu só não soltei ainda, porque tem muita coisa vindo bacana aí que vocês vão ver. Então solta. Pode Soltar. soltar. Pode soltar. Fechou, galera? Fechou. Galera, Deus abençoe. Eu quero te falar que tudo que foi falado aqui, coloque em prática, que vai acontecer. Né? Acredita naquilo que você tem como impressão, como visão, aquilo que Deus te deu. Né? Todas as palavras que foram lançadas na sua vida, ela vai acontecer. Nenhum homem vai parar, né? Eu acho que esse podcast foi bem forte. Você falou isso aí e mexeu comigo também, porque, de certa forma, a gente sempre tem os empecilhos que acontecem, as pessoas que querem minar, mas não conseguem, né? Tamo junto? Rumo ao topo, hein, galera? Beijão, tchau, tchau. Staycast, o podcast do mercado imobiliário.